Meus queridos irmãos sacerdotes, meus queridos irmãos diáconos, estamos irmanados no sacramento da ordem, sacramento este que nos faz servidores do povo de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs religiosos, religiosas, no segmento radical de Jesus, obediente, casto e pobre, vocês são um constante testemunho para todos nós que Deus é o absoluto em nossas vidas. Meus queridos irmãos vocacionados, nossos seminaristas, vivendo um empenho de formação, buscando sempre a docilidade à ação do Espírito, para que seja a ação dele a nos configurar sempre e cada vez mais a Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs no santo batismo, o batismo, esta vocação fundamental, o batismo que traz consigo um duplo apelo, o apelo à santidade, o apelo ao serviço, o batismo que nos convida a viver a alegria de sermos filhos muito amados, filhos no Filho. Aqueles que nos acompanham de suas casas e a vocês aqui fisicamente presentes, estamos nesta manhã, pelo segundo ano, celebrando desta forma a nossa Romaria do Pilar, que sempre marcou profundamente a história de nossa igreja diocesana. E esperamos que no próximo ano tenhamos a possibilidade de retomar aquela experiência lá junto à Igreja do Pilar, com uma caminhada, uma grande romaria. Celebremos os 40 anos com Maria no seguimento de Jesus, promovendo a vida, a missão, a esperança. É o tema desta romaria de 2021. Continuar a nossa caminhada na bela história desta igreja diocesana, que já chegou aos seus 40 anos, com Maria. Ela caminha conosco. E ela nos quer sempre conduzir a seu divino Filho. Queremos caminhar no seguimento de Jesus e promovendo a vida, a missão, a esperança. Este mês de outubro, mês das missões, mês do Rosário, mês em que celebramos, exatamente no dia de hoje, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e aqui entre nós, sob o título de Nossa Senhora do Pilar, celebramos a nossa padroeira. Neste mês tão denso, rico de significado, quis a providência que estivéssemos também nesta manhã abrindo a fase diocesana do Sínodo 2021-2023, desejado pelo Papa Francisco, com o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação, Missão. Meus queridos irmãos e irmãs, desejo muito brevemente revisitar o Evangelho há pouco proclamado, o Evangelho das bodas de Caná. Jesus ali se encontrava com os seus discípulos e também Maria estava com eles. Foi o início dos sinais de Jesus. E dos lábios dessa mãe que caminha conosco, acolhíamos, se nos colocarmos na condição daqueles servos, aquela exortação: fazei o que meu filho vos disser.
amados irmãos, com o milagre das bodas de Caná, Jesus começa a manifestação de sua glória e a inauguração dos tempos messiânicos. O milagre, ou como diz literalmente o texto joanino, o sinal da água convertida em vinho, antecipa a hora da glorificação de Jesus. E de certo modo, foi a Virgem Maria a provocar a antecipação dessa hora. Eles não têm mais vinho, disse ela ao seu filho. Mulher, ainda não chegou a minha hora. No quarto evangelho, a mãe de Jesus, este é o título que João dá à Virgem, aparece somente 2 vezes. Uma nesse episódio, outra no Calvário, quando ele nola deu por mãe. Estávamos todos representados no discípulo amado, João. E com isso manifesta-se a missão da Virgem Maria na redenção. Na passagem de Caná, aparece um novo significado da maternidade de Maria. Esboça-se aquilo que se manifesta concretamente, aquilo em que se manifesta concretamente essa maternidade nova, segundo o Espírito e não somente segundo a carne, ou seja, a solicitude de Maria pelos homens, o seu ir ao encontro deles, na vasta gama das suas carências e necessidades, dá-se uma mediação. Maria põe-se de permeio entre o seu filho e os homens, na realidade das suas privações, na realidade das suas indigências, na realidade dos seus sofrimentos. Põe-se de permeio, isto é, faz de mediadora, não como uma estranha, mas na sua posição de mãe solícita, de mãe atenta, de mãe que ama. Consciente de que como tal pode, ou antes tem o direito, de fazer presente ao filho as necessidades dos homens. E não é tudo. Como mãe, deseja também que se manifeste o poder messiânico do filho, ou seja, o seu poder salvífico, que se destina a socorrer as desventuras humanas, que se destina a libertar o homem do mal, sob as diversas formas e em diversas proporções, faz sentir o peso na sua vida. Quando o Papa São João Paulo II quis incluir, estamos no mês do Rosário, os mistérios da luz, acrescentados esses mistérios aos mistérios da alegria, aos mistérios da dor, aos mistérios da glória, o Rosário que nos permite, na escola de Maria, contemplar o rosto de seu divino Filho. Quando incluiu no Santo Rosário os mistérios da luz, São João Paulo II comentava: a revelação que no batismo do Jordão é oferecida diretamente pelo Pai e confirmada pelo Batista, está nos lábios de Maria em Caná, e torna-se a grande advertência materna que ela dirige à igreja de todos os tempos: fazei o que ele vos disser, porque já o Pai dissera: escutai-o, este é o meu filho amado. E a advertência dessa mãe querida: fazei o que ele vos disser. Advertência que introduz bem
as palavras e os sinais de Cristo durante a vida pública, constituindo o fundo mariano de todos os mistérios da luz. Eis então, amados irmãos e irmãs, que a Virgem Mãe, aqui nesta igreja particular, em que a veneramos sob o título Nossa Senhora do Pilar, sussurra aos nossos ouvidos e aos nossos corações: fazei o que ele, meu filho, vos disser. Um apelo este que necessariamente nos convida ao discipulado e à missionariedade. Que ela nos ajude a todos a ser discípulos missionários de seu Filho Jesus. Agora me permitam que brevemente possa fazer ecoar as palavras do Papa Francisco, que há 2 dias atrás, no dia 9 e 10, abria em Roma, solenemente, o caminho sinodal. E aqui hoje, antecipando de alguns dias, estamos fazendo a abertura da fase diocesana desse caminho. E queria, com o Papa Francisco, apontar nesse processo 3 premissas colhidas dos lábios e do coração de Francisco. Uma igreja sinodal. Igreja e sínodo são sinônimos. Recordando esta expressão de São João Crisóstomo, o Papa Francisco relançou a sinodalidade como dimensão constitutiva da igreja e convidou a ler e compreender nesta luz o próprio ministério hierárquico. No discurso pronunciado a 17 de outubro de 2015, durante a comemoração do Sínodo dos Bispos, Francisco indicou, na instituição desejada por São Paulo VI e por ele criada em 1965, portanto na 4ª fase do concílio, uma das heranças mais preciosas da última Assembleia Conciliar, o Sínodo dos Bispos. E falou do Sínodo dos Bispos como ponto de convergência daquele dinamismo de escuta que, partindo do povo de Deus, passa através dos pastores e culmina no bispo de Roma. Muitos, alguns e um. Uma segunda premissa, colhida também no coração do Papa Francisco. Uma kenosis eclesial. Sabemos que esta palavra quer expressar um despojar-se. Conhecemos aquele hino da carta aos Filipenses: ele não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus, mas assumiu a condição de servo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. De cruz. Uma kenosis eclesial, sob a dinâmica do serviço, com o poder da cruz. Se é verdade, disse Francisco, que a igreja mais não é do que o caminhar junto do rebanho de Deus pelas sendas da história ao encontro do Cristo Senhor, compreende-se como dentro dela ninguém pode ser elevado acima dos outros. Ao contrário, na igreja é necessário que alguém se abaixe para se colocar ao serviço dos irmãos ao longo do caminho. O Papa evocou a imagem da pirâmide invertida, onde o vértice se encontra debaixo da base, para sublinhar precisamente que no serviço ao povo de Deus, cada bispo se torna, para a porção do rebanho que lhe é confiado, vicarius Christi, vigário de Cristo, vigário daquele Jesus que, na ceia derradeira,
na última ceia, se inclinou para lavar os pés dos apóstolos. E, num horizonte semelhante, o próprio sucessor de Pedro é unicamente o servus servorum Dei, o servo dos servos de Deus. Disso deriva então, amados irmãos e irmãs, para todos nós, que em razão do batismo somos chamados a abrir-nos ao apelo de Deus que nos convida à santidade e ao apelo ao serviço, porque o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Disso deriva que para os discípulos de Jesus, a única autoridade é a do serviço, o único poder é o poder da cruz. E ainda uma terceira premissa: as implicações ecumênicas de uma igreja sinodal e seu reflexo no exercício do primado petrino, porque se trata aqui de um sínodo dos bispos, se trata aqui de um caminho que precisa chegar ao a Pedro, ao sucessor de Pedro, a Francisco. Francisco afirma que o compromisso de edificar uma igreja sinodal, missão a que todos somos chamados, cada qual na função que o Senhor lhe confia, está cheio de implicações ecumênicas. Ele declara ainda estar convencido de que numa igreja sinodal, também o exercício do primado petrino poderá receber maior luz. De fato, o Papa, disse ele a este propósito, não está sozinho acima da igreja, mas dentro dela, como batizado entre os batizados, e dentro do colégio episcopal, como bispo entre os bispos, chamado ao mesmo tempo, como sucessor de Pedro, a guiar a igreja de Roma, que preside no amor a todas as igrejas. E quero concluir, amados irmãos e irmãs, que no dia 9 e 10, abrindo solenemente o sínodo, ele assim se expressou diante daqueles que ali se encontravam: quero agradecer-lhes por estarem aqui na abertura do sínodo. Percorrendo diversos caminhos, vocês vieram de tantas igrejas, trazendo cada um no coração perguntas e esperanças. Tenho a certeza de que o Espírito nos guiará e concederá a graça de avançarmos juntos, de nos ouvirmos mutuamente e iniciarmos um discernimento sobre o nosso tempo, tornando-nos solidários com as fadigas e os anseios da humanidade. Ele citou ainda 3 palavras-chave do sínodo: comunhão, participação e missão. Comunhão e missão são expressões teológicas que designam o mistério da igreja. Através dessas 2 palavras, a igreja contempla e imita a Santíssima Trindade. Mistério de comunhão adentra e fonte de missão para fora, à destra. A terceira palavra é participação. E a participação é uma exigência da fé batismal. E ainda, ele nos recorda que é preciso colaborar melhor para a obra de Deus na história. E ele nos recorda ainda que é necessário escutar o Espírito na adoração e na oração. E ele nos fala ainda de alguns riscos que podem surgir no nosso caminho sinodal. Ele fala de alguns perigos: o risco do formalismo, o risco do intelectualismo, o risco do imobilismo. Então quero convidá-los a acompanhar esse período de fase diocesana, de fase continental, até chegarmos à fase universal do sínodo em 2023.
e vamos acompanhar também com a nossa solicitude orante. E concluo com uma prece à Virgem. Amados irmãos, no início desta missa, na oração chamada coleta, suplicávamos: ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, concedei que o povo brasileiro, fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria celeste, à pátria definitiva, no coração amoroso desta Mãe querida, que hoje aqui festejamos sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, e de Nossa Senhora do Pilar, padroeira de nossa igreja particular. No coração amoroso desta Mãe, depositemos a nossa ardente súplica. Maria, modelo de fé, de esperança, de amor, Mãe da Misericórdia, Mãe do Príncipe da Paz, ajude-nos a continuar a nossa caminhada no seguimento de Jesus, promovendo a vida, a missão, a esperança. Ajude-nos a ser uma igreja sinodal. Ajude-nos a viver esta fase diocesana do sínodo, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, com grande empenho, com grande dedicação. Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Amém.